Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. A palavra-chave de hoje é mentalidade. Preparados? Nós somos libertos porque havia um salário a ser pago e o salário era a morte. Nós somos, todos nós, condenados à morte e ao inferno. Se não fosse por Jesus, estaríamos nessa condenação. Mas Ele veio nos libertar, trazer vida, vida com abundância na terra e uma eternidade nos esperando. Nós éramos como ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas. Ovelha não sabe andar sozinha, ela fica perdida. Ovelha tem que estar num aprisco, toda junto, e tem que ter um pastor no meio desse aprisco para dar o direcionamento. Eu sou pastor dessa igreja, mas acima de mim existe aquele que é o pastor supremo. Aquele que Davi disse: o Senhor é o meu pastor, não terei falta de nada, nada vai me faltar, eu confio nele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu ainda assim confiarei, não temerei. Ele, uma vez, o Salmo 27 disse assim: a quem o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Nós não devemos temer. Nós estávamos condenados, mas Jesus interviu na história. Oh, gente, é uma coisa assim, para você parar, sentar e chorar de alegria. Se você pensar na imensidão, Jesus interviu na história por nós. A história da humanidade se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Sabia que a minha vida e a sua vida é dividida em duas partes? Antes de Cristo e depois de Cristo. E aí, Ele veio nos trazer liberdade, libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. E aí, livre para quê? Para que eu fui liberto? O que eu vou fazer com essa tal liberdade aí que Ele me trouxe? Eu tenho que ter um motivo para ser livre. Por que Jesus viria aqui? Por que Deus pisaria na terra? Ficaria aqui 33 anos. E durante 3 anos traria tantas revelações, uma verdade. E ainda falou assim: o mundo está em desespero, o mundo está vivendo na ansiedade, na depressão, na ganância, mas a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. A minha paz eu não dou como o mundo dá, a minha paz não pode ser comprada. Ela apenas é dada para aquele que pede. E essa paz te faz vencer no meio da dificuldade, da falta de dinheiro, da enfermidade. Você passa por lutas, mas essa paz ela excede o entendimento humano. Qual o motivo que Ele veio aqui para fazer tudo isso? Primeiro, fala assim comigo: para restaurar o propósito principal do ser humano na terra. Alguém pode dizer assim: eu não tenho um propósito para a minha vida não. Tudo que Deus criou tem um propósito. Se foi Deus que te criou, você acredita que Ele te criou? Então, falar que você não tem propósito é dizer que Deus é mentiroso. Porque se Ele te criou, Ele tem um propósito para a sua vida. Ele não cria nada sem propósito. E aí, tem um propósito original para nós aqui na terra. A Bíblia diz que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu aos homens. Ou seja, tem coisa que Deus nunca vai resolver aqui na terra se não for através de nós. Quando Adão e Eva desobedeceram, Deus não desceu na terra e falou assim: Satanás, estou resolvendo tudo, você está lascado aqui, estou te prendendo, vou resolver a questão, o Éden continua aqui. Ele falou assim: não, porque Deus não pode ir contra a própria palavra. Vou repetir para vocês, está na sua Bíblia escrito assim: eu coloco a minha palavra acima do meu nome. Deus está dizendo assim: só existe uma coisa que está acima de mim, a minha própria palavra. Se eu der a minha palavra e não cumprir, nunca mais vai poder confiar em mim. Por isso, cuidado com pessoas que chegam para você dizendo que Deus mandou te dizer algo. Se não for de Deus, não acontece. Você fica decepcionado com a igreja, com Deus, e fala que Deus é mentiroso. Cuidado, porque quando Deus falar, vira lei e vai acontecer.
E uma coisa ele prometeu: a minha palavra não voltará vazia, e ela vai cumprir o propósito para o qual eu designei. A minha palavra nunca volta vazia. Você pode sair daqui hoje se sentindo vazio, parece que nada aconteceu, mas deixa eu te dizer, a semente que é plantada hoje através da palavra dele na sua vida, vai uma hora, em uma situação da sua vida vir, e vai aparecer, vai acontecer, porque o que ele fala nunca volta vazio para ele, sempre vai produzir algo. A palavra dele sempre vai produzir algo. E qual é o propósito principal nosso aqui na terra? Está lá, no Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos, ele não estava sozinho, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu não ouvi. Hã? Amor, compra uma caixa de cotonete em casa que tá difícil, não estou ouvindo ninguém. O que ele está falando aqui? Ah, tá, não precisa gritar. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, toda a terra, sobre réptil. Ó, eu criei tudo para vocês, preparei planta, fruto, árvores, rios, riachos, mares, peixes do mar, peixe no rio, ave, répteis. Agora que tudo está pronto, eu crio o homem. E digo para você, está tudo aí. Eu dei para você, domine. Exerça domínio, governe. Mas qual é o problema principal hoje? Satanás, sabendo que o propósito do homem é dominar, tenta levar ele para todos os tipos de domínios para que o homem seja dominado. Não, você não entendeu. Satanás, sabendo que um homem e uma mulher que está no propósito de Deus, ninguém pode parar, ele tenta levar essa pessoa para ela ser dominada ou dominado. Por exemplo, a maior parte da humanidade hoje é dominada por árvores. Sabia disso? Da árvore você tem a celulose. A celulose fabrica o papel. Do papel vem a nota do dinheiro que move o mundo. O dinheiro é uma bênção quando você sabe administrar e você não deixa ele virar o seu Deus. Mas o dinheiro, a Bíblia diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pensa numa coisa ruim, pensa no mal. Pensa no mal da humanidade. É causado pelo amor ao dinheiro. Daqui até na minha casa, eu não vi nenhuma casa que não tem muro, grade. Muitas têm câmeras, cerca elétrica, concertina. Por quê? Alguém vai entrar nessa casa para roubar em busca de dinheiro. Porque a humanidade está ávida por busca do dinheiro, dominada pelo dinheiro. Mas aqueles que estão presentes aqui essa noite vão começar a aprender a dominar, a governar, vão ter um poder acima da maioria da humanidade. Um poder de serem guiados pelo Espírito Santo de Deus e governarem não só a própria vida, mas governar circunstâncias, governar em oração, governar crises. E ele disse assim: domine. E Deus quer trazer o governo para nós, para restaurar a capacidade de domínio que o homem tem que ter. Quando eu falo homem aqui, irmãos, estou falando genérico, porque o espírito humano, ele é chamado de homem, mas ele tem uma casa fêmea e uma casa macho. Tem macho aí? Meu Deus, tem um macho aí? Tem fêmeas? São duas casas para um espírito chamado homem. Por isso a Bíblia se refere ao homem. Não é porque o homem é melhor do que a mulher, está falando da humanidade. Ok? Então, nós somos libertos para quê? Para ficar só vindo aqui, ó. Uhul, haha. Não. Nós somos libertos para governar. Para governar. Deus te libertou para você governar agora sobre o medo, sobre o pecado, sobre a angústia. Você não foi chamado para estar na média, para ser ordinário e medíocre. Você foi chamado para ser extraordinário, para estar acima da média. O crente que entende isso, que governa, o crente que governa sempre anda milha extra. Jesus falou: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai lá e anda duas. Se alguém, vai, anda duas. Porque quem anda comigo sempre vai fazer além. Ele falou: se vocês, meus servos, fizerem tudo que eu mandar, ó, se considerem servos inúteis. Porque quem anda comigo não faz o que foi mandado, sempre vai fazer além. Fala com o seu irmão: o seu milagre está na milha extra. A sua resposta está na milha extra. O seu sucesso está na milha extra. Nossa, ainda bem que o pastor não falou na hora extra. É na hora extra também.
Chega antes e vai embora depois. O que foi? Quer contar comigo? Pode contar comigo que eu estou aqui. Esse negócio do trabalho começa às 7 solta, e vai embora às 4. Ele chega às 7h20, 3h30 já parou. Aí 4 horas vai embora, mas já parou 3h30. Irmão, pensa nisso, a milha extra. Porque é o seguinte, o seu patrão pode não estar vendo a milha extra, mas Deus sempre está vendo. Deus sempre está vendo, irmão. Tem gente que reclama que não aparece oportunidade. É porque você já teve a oportunidade e não fez jus a ela. Faça jus a oportunidades, mesmo que sejam pequenas que Deus te dá. E as grandes vão aparecer. Tem alguém comigo essa noite aqui? Nós somos seres humanos e somos limitados. Mas existe algo que Deus deu para você, chama unção. A unção faz você falar o que não falaria, chegar onde não chegaria, alcançar onde não alcançaria, realizar obras que nunca realizaria sozinho, porque a unção te diferencia. A maioria já conhece essa história. Você que já conhece, vou contar de novo, aguenta aí, mas tem gente que não conhece. Um homem foi no acampamento de uma igreja e eu ouvi aquela palavra unção, unção, unção. Aí ele ficou meio assim, que beleza, unção, glória a Deus, mas não entendia nada. Aí ele chegou para um diácono lá e falou assim, irmão, me fala o que é essa tal de unção, que eu não sei o que é isso não, estou aqui batendo palma, mas não sei o que é unção não, só. Vem cá, tá vendo aquela vaca ali comendo capim ali? Tô. Aquilo ali não é unção. Aí, passarinho. Olha lá, olha o canário cantando. Tá vendo o canário ali? Tô. Aquilo ali também não é unção. Mas se você ver aquela vaca ali, em cima daquele galho, cantando igual passarinho, isso é unção. É você fazer o que não faria de acordo com a sua natureza. Porque uma parte da natureza de Deus vem uma unção dobrada do Espírito sobre você. Então, eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia diz que lá no início, o Espírito de Deus pairava sobre a face das... A terra era sem forma e... Você sabia que tudo foi criado pela palavra de Deus? Você foi criado à imagem e semelhança dele. Fala comigo, palavras são decretos. Bem ou mal, o que você falar vai acontecer. É a sua natureza, você foi criado assim, para ter domínio, até domínio contrário. Porque se você ficar sempre profetizando o pior, vai acontecer. Estava assistindo essa semana, eu já ouvi falar dessa história, mas eu vi completo essa semana. Um documentário sobre os mamonas assassinas, rapidinho ali no Instagram mesmo. Eles morreram num acidente na Serra da Cantareira, quando o avião bateu lá na montanha, eles morreram. Só que muito antes disso, eles viviam fazendo brincadeirinha que o avião ia cair. Teve uma entrevista com aquele Dinho, que era o vocalista do Mamonas. A menina falou assim, não, e esse disco que vocês estão lançando, esse CD? Ele falou, não, esse é o último por quê? Não, porque uma hora dessa o avião vai cair. Sempre uma brincadeirinha que o avião vai cair, eles descendo do avião, aquelas filmagens antigas. Nossa, falando com o piloto, quase caiu hoje, hein? Na próxima cai. Eu descobri algo, você pode até rir de mim, mas eu já experimentei várias vezes. Você coloca um endereço no Waze ou no Google Maps, e aí tá lá, que você vai chegar 8h15. Aí eu ligo para a pessoa, tô chegando aí 8h10. Ué, mas o Waze diz que é 8h15. Sem correr, sem fazer malabarismo, eu chego 8h10. Você não está entendendo. Tudo começa a se mover quando você começa a governar. E entender o poder e o decreto das palavras que você profere com a sua boca. Mas se você já entra e fala assim, vou atrasar, não vai dar certo, não vou conseguir, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. É só eu sei que lembrando isso aqui, viu? Porque essa turma aí não sabe que é Gabriela, não. É a musiquinha, né? Eu nasci assim. Vai profetizando. Eu estou te chamando para uma nova fase da sua vida. Uma fase onde você governa. Sabe aquela situação lá dentro do seu trabalho? Puxação de tapete, falando mal, tentando te destruir, roubar suas vendas. Vai para um lugar, antes de ir para lá, ou lá dentro mesmo, vai lá, começa a governar em oração. Eu declaro, eu sou vencedor, eu sou vencedora. Eu vou vender, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Existe um grande futuro me esperando. Não é porque o pastor disse, não. É porque eu creio na palavra do meu Deus. Eu creio que está lá escrito. Eu fui criado em imagem e semelhança dele, então eu tenho o mesmo poder que ele. Porque pela palavra ele disse e tudo aconteceu.
Quando Deus disse, haja luz, só havia trevas. Então se você está caminhando em trevas hoje, diga que haja luz, porque vai haver luz. Mas tem gente que vê as trevas e fica assim, pois é, meus problemas, minha dificuldade. Ô irmão, Deus não ficou olhando, e as trevas, não, treva, sai porque agora vai ter luz. Irmão, muito longe de Deus ser Deus, mas se eu fosse Deus, estivesse no trono, eu visse uma pessoa falando essas coisas com fé, eu ia levantar do trono, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui, eu tenho que fazer uma coisa na vida desse homem, dessa mulher, porque só fala com fé, levanta com fé, age com fé, ele crê, ele profetiza, está andando rumo ao alvo. Quando nós chegamos aqui, neste lugar, a primeira noite, 5 de dezembro de 2021, eu disse, estamos chegando aqui para tomar território. Fala assim comigo, a grandeza de um reino está na conquista de territórios, riquezas e pessoas. Quando o reino quer expandir, ele tem que tomar um novo território. Estamos aqui para trazer o reino de Deus e expandir e tomar lugares que o diabo dominava. Regiões que o diabo era rei, que ele estava lá nadando de braçada, agora vai ter que nadar de costa, porque rio que tem piranha, jacaré nada de costa, não é? Nós chegamos aqui para arrebentar mesmo com a vida do diabo. Está entendendo? E aí, temos que trazer domínio, expandir o território. E olha só, sabe qual que é a riqueza do reino de Deus, quando ele se torna mais poderoso? A riqueza está sentada nessas cadeiras aqui, ó. Famílias restauradas, cura, testemunho, milagres. Pessoas que dedicavam tempo da sua vida para si mesmo, até para atender os desejos do diabo, agora usam o seu tempo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Ele nos chamou para liberdade, mas liberdade não é ter o direito de fazer tudo. Não é poder fazer tudo que a gente quer. Olha só, fala-se comigo. Eu fui chamado para governar. Havia um povo escravo no Egito. Deixa eu dizer algo para vocês. Deus não desceu no Éden para resolver tudo, porque Ele não podia. A própria palavra dele não permitia. Mas Ele falou assim com o diabo, você usou uma mulher. Você pegou o corpo da serpente emprestado, né? Usou a mulher. Eu vou te fazer uma promessa agora. Eu também vou usar uma mulher. Do ventre dessa mulher vai nascer alguém que vai pisar na tua cabeça. Porque eu não posso resolver isso agora. Eu tenho que descer na terra legalmente. Eu tenho que ter um corpo para estar aqui. E eu vou ter um corpo. Pode esperar que eu vou ter um corpo. Por isso a mulher é a arma secreta de Deus. O diabo ficou empolgado porque ele usou a mulher. Pensou assim, vai ser minha, vai ser minha amiga. Aí Deus, sabendo dessa intenção dele, falou assim, tem outra coisa. Vou colocar inimizade entre você e a mulher. A mulher vai ser o seu terror. Por isso, mulher que está, cadê as mulheres aí? Vocês têm uma missão além da nossa. Vocês têm uma missão de tirar essas mulheres que estão na mão do diabo lá fora e trazer o propósito original delas. Que é ser inimigas do diabo e não amigas do diabo. Ao contrário de muito crente, o diabo crê demais. Vou repetir. Ao contrário de muito crente que tem Bíblia debaixo do braço, o diabo realmente crê em Deus. Porque quando ele recebeu aquela promessa no Éden, ele sabia, se Deus falou, ele vai cumprir. Eu não sei se o diabo dorme, mas se ele dormia, ele parou de dormir depois dessa promessa. E ficou de noite assim, quando é que vem esse que vai pisar na minha cabeça? Se Deus falou, vai acontecer. Aí ele viu o povo lá, mais de 400 anos na escravidão do Egito, e pensou, esse povo não vai ficar muito tempo aí, porque uma hora Deus vai mandar alguém. Se Deus prometeu lá no Éden, ele vai cumprir. Você não está entendendo, irmão? O que Deus liberou sobre a sua vida, o diabo não pode impedir. Ele sabe que vai acontecer. É por isso que ele quer tirar você do seu foco. Ele não quer que você governe, ele quer que você viva no passado, nos pecados do passado, nos erros do passado. Quando alguém jogar o seu passado na sua cara, diga, eu não moro mais aí, eu não vivo mais aí, eu agora moro em outro lugar, eu estou governando, eu moro na presença de Deus e a minha vida é outra. Ele quer tirar o seu foco para você não governar e você ser governado pelo seu passado, que ao invés do passado ser o seu professor, acaba sendo o seu coveiro, fica só jogando terra nos seus sonhos. Tem alguém comigo aqui?
E aí, o diabo, todo dia, quando vai chegar? Ele sentiu que algo aconteceu, alguém diferente nasceu. E ele foi lá no faraó, usou alguém, influenciou o faraó a matar as crianças. Só que a mãe de Moisés, a irmã dele, Miriam, foi lá e colocou ele num cestinho, colocou ele lá nos juncos, na beira do rio Nilo. E ele foi resgatado e foi criado no palácio. Por que no palácio? Porque ele não poderia colocar um homem para governar o seu povo com cabeça de escravo. Escravo governando escravo é destruição. Tinha que ser alguém com mentalidade de rei. Porque Moisés era príncipe, criado na educação, nos dialetos e idiomas do Egito, diplomacia. Príncipe, irmão, criado nos ensinamentos militares, conhecimento da religião do Egito. Ele tinha conhecimento e tinha uma visão de príncipe, de governante. Mas não era para governar o Egito. Era para governar o povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, geração eleita. E aí, ele então é enviado. Engraçado, ele foi o libertador, mas o maior libertador de todos é o nosso mestre Jesus. E quando ele nasceu, o que aconteceu? Matança de criança de novo. O diabo gosta de repetir os seus ciclos, os seus métodos. Por isso você que está aqui essa noite, saiu de 1, 2, 3 igrejas por um motivo, cuidado que ele vai tentar tirar você dessa igreja pelo mesmo motivo. Ele vai repetir o mesmo ciclo porque sabe o que te ofende, o que te faz ficar fraco, o que te faz parar de vir na igreja, o que te faz achar que você não é nada. Chegou a hora de você dizer não para ele governar. E aí, chega Moisés. Depois de 80 anos, 40 anos ele foge do Egito, depois 40 anos como pastor, agora experiência de príncipe e de pastor. Ele vem então, pastor era um povo que era como ovelha sem pastor, mas também lá no deserto trazer leis para eles. Leis de convivência, leis civis, leis militares. Tem gente achando que Bíblia fala sobre religião, a Bíblia só fala sobre o governo, irmão. Moisés foi o grande legislador no deserto. Eu estou vendo aqui uma multidão que são governados somente por Deus. E nessa noite vão deixar de ser governados pelo fracasso, pelo diabo, e vão se tornar governantes. Se você decidir isso hoje, você vai se juntar a 1% da humanidade, que 99% é governado, dominado. Se você for esse 1%, você já está na frente de muita gente. O que acontece, irmãos? A pessoa vem à igreja, aceita Jesus, tira todo o peso de opressão, de fracasso, de tristeza, de mágoa, começa a perdoar, sente perdão de Deus, ele fica livre, fica leve, feliz. Só que não é o caso dessa igreja, mas em alguns lugares, a pessoa, peraí, você aceitou Jesus? Vem cá, que agora vamos passar para vocês as regras de como é ser crente. E as regras ficam mais pesadas do que o pecado lá fora. As regras começam, irmão, eu acho engraçado, eu estou aqui para orientar, para falar. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Vocês escolhem a bênção ou a maldição. Eu não sou fiscal da vida alheia, da vida sexual, da vida financeira, da vida sentimental, da vida familiar, de ninguém. Cada um sabe o caminho que deve trilhar e é bem orientado. Mas cada um tem a liberdade de escolher o caminho que vai trilhar. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Inclusive teve um momento que começaram a ir embora e falou assim para os discípulos, vocês não querem ir embora também? Pode ir. Aí Pedro falou assim, não. Para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde é que você está indo, que está faltando tanto no culto, se só aqui tem palavra de vida eterna? É por isso que acaba muitas vezes governado, dominado. A não ser que você queira viver no desgoverno, né? Como é que é isso? É mais ou menos, nada contra o Zeca, tá gente? Deixa ele lá. Mas né, deixa a vida me levar. A vida leva eu e a vida vai levando, sei lá para onde. Porque para navio que não sabe qual porto atracar, qualquer vento é favorável. Colossenses 1,13 diz assim: o qual nos tirou da olha irmão, olha o lugar que a gente estava, hein? Lá nas potestades das trevas. Nos tirou da potestade das trevas e nos transportou, ó, para o reino do Filho do seu amor.
Deus os tirou das trevas para o reino. Jesus observou a ansiedade dos discípulos, preocupação, falou assim: ei, acalme-se, pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-lhes o reino. Ei, o que mais você quer, irmão? O reino já foi dado para você. As habilidades do reino: cura divina, prosperidade, autoridade sobre as trevas, unção, poder para governar. O que mais você quer? Já está tudo pronto, tudo preparado. Deus já sabe o final. Basta você entrar com Ele nessa história e a história vai dar certo. Ele já sabe o final. Ele já construiu o final. Deus vem na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A promessa de Deus era: vocês vão sair de um tempo de escravidão para uma terra que emana leite e mel. Fala comigo: leite. Supra-sumo do reino animal. Mel, o melhor do reino vegetal. Deus está falando assim: eu estou tirando vocês simplesmente de uma vida fracassada, governados por Faraó. Faraó representa o diabo, né? O Egito representa o mundo, o Faraó o diabo. Vocês vão sair do domínio agora do diabo, de um tempo de escravidão, de fracasso, de vergonha. Mas eu não vou levar vocês para qualquer lugar, não. Vou levar para vocês experimentarem o melhor que há, o melhor do que eu criei, o melhor que eu preparei para vocês. A terra mana leite e mel. Olha só, eles saíram do Egito para Canaã, mas entre Egito e Canaã tem deserto. Deserto para crente é lugar de se aproximar mais de Deus. Deserto para crente é tempo de amadurecimento. Eu às vezes tenho medo, às vezes de orar por uma pessoa que Deus quer que ela fique no deserto. Que a gente vai orar, Deus tira ela desse lugar, muda a situação, e Deus fala: peraí, essa oração não vai valer, porque eu estou usando essa situação para mudar essa pessoa. Eu estou deixando, permitindo, porque até o meu filho eu mandei para o deserto. Jesus foi batizado nas águas, uma voz veio como um trovão: este é meu filho amado, no qual eu tenho muito prazer. Ouçam meu filho. E de repente fala assim: filho, espera aí que eu estou mandando o Espírito Santo até aí para te levar para o deserto, para você passar umas poucas e boas. Se Deus mandou até o próprio filho para o deserto, imagina eu e você. O Espírito Santo vai te conduzir, mas nem sempre para passos verdejantes, muitas vezes para desertos. Mas lá no deserto, no pior momento de Jesus, sabe o que ele lembrou? Alguém disse que eu sou um filho amado. Ei! Olha para a cara dos meus filhos. Olha para a cara das crianças dessa igreja. Só vê menino sorrindo feliz. Por quê? A criança que sabe que é amada, ela tem tranquilidade. Se você soubesse o tanto que você é amado, você seria mais feliz, mais tranquilo, teria mais sorriso no rosto, mais, o olhar ia brilhar mais. Por acaso você acha que nos seus piores momentos Deus esqueceu de você? Fala comigo: do Egito para Canaã, só 40 dias. Mas levou 40 anos. Não é porque eles não sabiam o caminho, não. Foi só uma coisa que impediu eles de chegarem lá na terra prometida: murmuração, reclamação, conversinha fiada, falta de fé, desfazer das bênçãos, não ouvir a palavra do líder, murmuração. Olha que eu tenho uma definição bacana aqui, ó. Murmuração quase sempre descamba numa reclamação contra Deus. Por quê? Se eu falo com fé, eu sei, Deus está comigo, Deus vai fazer, Deus vai abrir porta. Quando eu reclamo, eu estou dizendo: Deus é incompetente, por isso eu estou passando por isso.
Porque Deus, se tivesse comigo, já teria resolvido. Deus revela o bairro. Ah, não. Pode falar. A murmuração revela o baixo nível de espiritualidade da pessoa que murmura. A sua falta de gratidão, sua falta de respeito, sua falta de sabedoria, sua falta de fé. A murmuração pode levar um grupo, uma comunidade toda à destruição. Por isso, a Bíblia diz no Novo Testamento, não façam como eles, que por murmurarem pereceram pelo espírito destruidor. Irmão, tem casa que você chega, é só gente reclamando, falando palavrão, brigando. O destruidor está ali. Por isso você veio aqui essa noite, para você governar e mudar sua mentalidade. Mentalidade de reino, mentalidade de governo. Não tem nenhum coitadinho aqui não. E Deus não vai te ajudar porque você chorou e falou que é coitado não. Ele está esperando você se levantar e falar assim: eu creio que aquilo que Ele disse vai se concretizar na minha vida. Eu creio que aquilo que Ele prometeu vai se tornar realidade na minha vida. Eu me levanto contra todo o poder das trevas. Eu me levanto contra toda derrota, toda vergonha. Eu não serei envergonhado mais. Talvez você diga assim: pastor, eu não sou murmurador não, mas talvez está andando com um. E fala assim comigo: murmuração contamina. Ô irmão, vocês me perdoam, tem umas histórias que eu repito aqui, mas tem alguém aqui que não ouviu. Posso contar? Essa é velha, hein? Pode contar? Ela é velha, mas é boa essa história. Estou lá dirigindo domingo, segunda-feira, 7h30 da manhã. Estava lá eu e Caleb não, pastor Lucas. E aí eu comecei a reclamar: ô Lucas, você lembra da fulana? Eu ajudei, né? Nunca mais nem ligou. E o fulano, hein? Passou uma pior lá. Ajudei, mas não liga nem para falar feliz aniversário. Aí o Lucas foi contaminado com a minha murmuração. Começou também: você lembra do fulano? Ah, e fulana, que eu namorei, levou uma corrente de ouro minha, pegou meu computador. Deixa que eu não vou contar o resto não. Aí os dois começaram a... Segunda de manhã, terça-feira à tarde, eu estou lá em Brasília. Chegou a mensagem de um primo. Esse primo, ele é um homem das cavernas. Ele não tem rede social, agora que ele começou a ter. Mas desaparecido, ele apareceu no meu WhatsApp e falou assim: essa madrugada orei por você e sua família. Aí eu peguei: seu primo, essa mensagem aqui ela é genérica, você manda para todo mundo ou foi só para mim? De repente mandou uma mensagem, vi a voz dele: não, primo, eu mandei para você, porque essa madrugada Deus mostrou você dentro de um carro, falando que você ajuda um monte de gente, que ninguém lembra de você, que ninguém te ajuda. E Deus mandou falar para você não murmurar mais, porque é Ele que cuida de você. Você não entendeu, senão você jogava os cadeiros pro alto. Mas não joga não, tá? Essa mensagem não é para mim não, irmão. Para de murmurar, porque é Ele que cuida de você. É Ele que cuida de você. Não fique esperando no homem. Não fique esperando no homem. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu me inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ah, irmão, o diabo pira. Ele não aguenta ver você cantando essas músicas com essa fé. Ele fica muito louco de ver quem ele usou e agora não vai poder usar mais. Ele fica muito louco de ver quem ele humilhava nas drogas, no fracasso, nos remédios, agora de cabeça erguida, bonito, com um sorriso no rosto, e no meio da dificuldade dizendo: fique tranquilo, eu sei que Deus está comigo. E tem crente que fala assim: o que adianta servir a Deus se o ímpio está prosperando aqui na minha cara?
Irmão, não confunda prosperidade com dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Prosperidade tem a ver com vida plena, amizade, saúde, família abençoada, portas abertas, dinheiro no bolso, dinheiro na conta. Às vezes sem dinheiro você é próspero também. A prosperidade vai muito além. Prosperidade é algo divino. E aí, o povo estava reclamando contra Deus, na época do profeta Malaquias, dizendo assim: o que adianta ficar servindo a Deus se o ímpio prospera, todo mundo está prosperando? A Bíblia diz que Deus não deu atenção para esses murmuradores. Mas ela diz bem claro: e Deus atentou-se para aqueles que falavam de promessas. O povo reclamando aqui, Deus olhou para aqueles ali, ó, e falou assim: esses aí, que não pararam para murmurar, esses aí que estão profetizando, esses aí que acreditam na minha palavra, são o meu particular tesouro. Se Deus tiver um baú do tesouro no céu, a hora que Ele abrir, vai ter sua cara lá. Porque você tem vivido nas promessas. Olha o que diz aí. Sabe o que acontece? Aí Deus fala assim: vocês que estão reclamando aí, vocês vão ver um dia uma coisa vai acontecer. Está lá em Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus está dizendo: sempre vai ter um momento em que você vai ver a diferença entre quem serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A diferença vai aparecer, inevitável. Ah, pastor, mas eu faço tudo certo e não governo. Não é sobre fazer certo, é sobre não murmurar, é sobre não praguejar, é sobre não reclamar. Sabe, a murmuração vai travar sua mente. Alguém já viu poça podre, poça de água podre? Está podre porque ficou parada. Deus quer trazer você para o fluir. O Espírito se move, Deus se move, o Filho na terra sempre se movia. E uma coisa é verdade: água parada apodrece, mente parada também apodrece. Por isso você veio aqui para ter renovação da sua mente nessa noite. É uma questão de mentalidade. Por isso que o diabo não te puxa a rasteira, não te dá soco na cara, ele só vem na mente. Porque ele pensa: se eu governar a mente dessa pessoa, ela nunca vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas isso não vai acontecer com a gente mais não. Tira o cavalinho da chuva, Satã, porque aqui o papo é outro. A nossa mentalidade é de reino de Deus. Nossa, ele deve ter raiva da gente demais, né, gente? É por isso que às vezes quando você enfrenta os perrengues, irmão, ele está com raiva. Ele ficava mamando em você como se fosse uma vaca, ele é o bezerro. A hora que você vai desmamar o bezerro, dá muito coice. Foi desmamar o diabo da sua vida, ele está dando coice. Mas não adianta não, irmão. A teta secou. Não tem mais nada para ele não. Fala comigo: quem se adianta, governa. Quem se atrasa, é governado. A gratidão acelera, mas a ingratidão atrasa. Deixa eu te falar, não acha que eu estou falando besteira não, mas o seu atraso a cada compromisso revela o atraso da sua vida. Pessoas que não têm compromisso com o horário, mesmo que elas não queiram, elas passam um recado: o meu tempo importa, o seu não. Pessoas que sempre se atrasam, elas criam previsibilidade. Ó, chama fulano, mas marca um horário diferente, porque ele sempre atrasa. Eu estava lá na região de Boston, nos Estados Unidos, numa igreja lá que tinha americano e brasileiro. E aí estava lá uma foto de uma festa que ia ter na igreja, num dia lá. Sabe o que eles me contaram? Que para o americano o convite é um horário, para o brasileiro é outro. Se a festa é 8 horas, para o americano é 8 horas. Para o brasileiro o convite é 7h30. Eles foram obrigados a fazer isso, porque perceberam que o brasileiro sempre atrasava. E quer governar. Não, pastor, não chega atrasado nada não, só aqui no culto. Piorou, você está atrasando só para Deus. Ai, devia ter ficado calado, hein? Você não devia ter falado isso. Não, pastor, só pessoa juizada, eu tenho horário, só que na igreja que eu atraso. Piorou, irmão.
Deus é misericordioso, né? Ele é, senão nem eu estava aqui. Deserto é lugar de experiência. A terra prometida vai chegar. Você não pode sair do Egito para a terra prometida sem uma transição de mente governada para mente de governo. Não se desespere, você está em transição, mas vai chegar lá. Hein? Quer ver uma coisa sobre mentalidade? Se você colocar um porco no trono, ele não vai governar o reino vai virar um chiqueiro. Vai lá, tadinho do porco, tá sujo, dá banho nele para você ver. Daqui a pouco ele está defecando e rolando no próprio... Mentalidade. Você foi chamado aqui essa noite para mudar a sua mentalidade. Existe um novo caminho e um ano de extraordinário para a sua vida. Mas se a mentalidade continuar do passado, o extraordinário você nunca vai perceber e experimentar. Eita sériezinha boa, hein, gente? Ei! Ah não, eu vou ter que adiantar, eu não aguento, eu tenho que falar. Março nós vamos ter céus abertos. Quem conhece aqui a conferência Céus Abertos? Sabe o que vai acontecer esse ano? Eu vou contar. Só não conto detalhes. Não. Num final de semana é céus abertos. Nossa. No outro final de semana é outra conferência. Só convidados ilustres. E ó, tem um convidado dos céus abertos para pregar no domingo. Um amigo tem uma igreja vitoriosa, que ele não sai da igreja dele a não ser para 1, 2 ou 3 pessoas por ano. E ele fez questão de estar na nossa igreja. Logo você vai saber quem é. É só para você ficar ansioso. Só que quinta-feira vem aqui que vai ter Vencendo o Medo, a Ansiedade e a Depressão. Coloque pra gente aí. Vai ser quinta, ó. Começa quinta. Espalha a notícia, irmão. Espalha. Manda no zap de todo mundo que você conhece. Vamos indo, né? Vamos continuar. O maná caiu. O pão veio do céu, veio codorna do céu. Tinha fogo à noite, nuvem de dia, mar vermelho se abrindo. Mas a mentalidade deles ainda era de escravo. A mentalidade de escravo te cega para ver bênçãos, para ver e considerar os milagres de Deus. Cada dia um milagre. Quem não governa vive passando uma vida sem ver os milagres que Deus faz todos os dias. Deserto para o crente é um lugar bom, é um lugar que você vai ter mais intimidade com Deus, mas sem Deus é morte. Então você não vai morrer no deserto, boa notícia. Logo, logo você sai dele, mais maduro, mais madura. E aí eles chegam na terra da promessa. Lá no Monte Nebo, Moisés viu lá a terra prometida e viu lá aquela região de Jericó, onde no meio do deserto tem oásis de água, tamareiras, animais, plantas, terra boa para plantar. E eles chegaram, ele falou assim: ó, Deus me orientou, um príncipe de cada tribo, são 12 tribos. Quantas tribos? Um príncipe de cada uma. Eu quero um cara cabeça, príncipe, mentalidade de governo. E eles vão lá para a terra prometida conhecer o que eu preparei para eles. E eles foram lá, ficaram 40 dias rondando a terra e conhecendo tudo. Voltaram os 12, de repente ficou Josué e Caleb aqui de um lado e 10 do outro. Já ficou meio estranho, porque tinha 10 lá e 2 aqui. Não estavam os 12 juntos. Os 10 começaram a dar o relatório: a terra é boa, maravilhosa. Ó, lá tem cacho de uva. Eles trouxeram, 2 homens tem que carregar. Vai lá no Google depois, agora não, meu irmão. E coloca lá, cacho de uva gigante de Israel. Até hoje tem lá. Mas, irmão, quando a pessoa fala assim, mas, você pode saber que ela está preparando uma desculpa para não fazer, uma desculpa para não ir, uma desculpa para não realizar. Mas tem gigante, tem inimigos poderosos. Teve uma hora, eles falaram assim, teve uma hora, viu, Moisés, que os gigantes olharam para a gente, nós nos sentimos como gafanhoto perto deles. Aí quando a gente olhou um para o outro assim, nós enxergamos em nós gafanhotos. Ou seja, quando você não tem mentalidade de governo, você sempre se acha menor do que o desafio, menor do que todos, vai se achar incapacitado para realizar, e quando você olhar a si mesmo no espelho, você vai ver, eu sou isso mesmo, eu não sou nada. Aí, Caleb, ei, cala sua boca! Deus já nos entregou aquela terra. Não é uma terra prometida. Aqueles gigantes lá serão como pão no café da manhã para nós. Deus já nos deu a vitória e a terra é nossa.
Aí, escuta, você deu glória, você louvou. Sabe o que o povo falou? O povo começou a prantear por causa das más notícias, dos murmuradores. Falou assim, vamos matar Josué e Calebe. Se prepare. Você quer ter mentalidade de governo? Está com medo de falar, né? Você quer ou não quer ter mentalidade de governo? Pelo amor de Deus. Vão querer te matar. Como assim, pastor? Me dá tiro? Não. Com palavras, provocações, situações. Porque você agora governa. Antes você era dependente. Eles percebiam que você era dependente emocionalmente deles. Agora você não é mais. Eles perceberam que antes eles tinham domínio sobre a sua mente. Agora não tem mais. Vão tentar te matar, te frustrar. Mas agora você tem mentalidade de governo. Josué e Calebe, então, sabe por que eles não morreram? Porque a glória de Deus baixou naquele lugar e falou assim, ó, notícia para vocês. Josué e Calebe, por causa da mentalidade de governo, vão entrar na terra. Não é agora não, daqui um tempo, 40 anos. Porque uma nova geração tem que surgir, porque vocês que murmuraram nunca verão essa terra mais. Vocês não entram mais lá. Vocês não têm a mentalidade. Vocês difamaram a terra que eu preparei. Vocês desprezaram a bênção por causa da mentalidade de vocês. Só quem tem mentalidade de governo, de fé, que crê, que sabe que fui eu que fiz tudo isso, vai poder entrar nessa terra. Mas por que Deus mandou esse povo ir lá? Porque é o seguinte, quando Deus já te deu, Ele quer que você vá lá conhecer. Deus está falando assim, ó, a escritura e o registro já está na mão, vou te passar assim que você conhecer a terra. Ei, vai lá conhecer o carro, vai lá conhecer a casa, vai lá conhecer o lugar que vai ser o seu escritório, aonde você vai abrir a sua empresa. Começa, vai lá, vai conhecer o local, começa a tomar posse, porque logo vai estar no seu nome. O ano era 2009, cheguei na agência de carro, a hora que eu parei o carro assim, uma gata, estava lá com a calça azul, tipo essa assim, mais escura, blusinha branca de botão, aparelhinho no dente. Eu falo aqui, do fundo do meu coração, o Espírito Santo falou assim, vai ser sua namorada. Aí eu pensei assim, vou botar no meu nome. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir lá na agência de vez em quando. Aí eu conheci ela, fiquei sabendo que ela era da Quadrangular e tal. Mas aí a hora que eu chegava, ela estava na mesa dela, ela fazia assim, ó. Aí eu chegava, eu fazia assim, ó. Eu chegava e fazia assim, ó. Eu estava doido para fazer assim, ó. Casa comigo. Mas eu tinha que me segurar. Fazer assim, ó. Aí eu ia para casa e pensava, Jesus, vou botar no meu nome. Tem Aguiar no seu nome ou não tem? Ô meu irmão, anda comigo, irmão. Anda comigo, vocês vão ver só. É isso aí, irmão. Tem que governar. O diabo fez de tudo para a gente se separar. De vez em quando ainda tenta. Nunca conseguiu. Eu sei que na vida de muitos aqui é assim, eu estou contando a minha história, mas cada um tem a sua história. Cada um que tem uma história grande para contar, de milagres, de acontecimentos. Então você tem que entender, irmão, que esses ataques que vêm contra o seu relacionamento, muitas vezes não é o seu gênio, nem o dela não. Tem dedo espiritual no meio disso aí. Cuidado com as pessoas que são seus conselheiros emocionais. Que qualquer problema que você tem, na hora que você vai conversar, fala assim, separa, sai fora. É o jeito mais fácil. O jeito mais fácil é o mais fácil de ser derrotado. Vou repetir, o jeito mais fácil de agir é o jeito mais fácil de vocês serem derrotados. Prepare o ambiente, porque a sua mentalidade está mudando. Você vai governar. Mas deixa eu só te dar um toque aqui. Domine sobre as águas, sobre os peixes, mas não está escrito lá, domine sobre os homens. Você não foi chamado para dominar pessoas. Mulher, deixa o seu marido ser o sacerdote da casa. Deixa ele tomar decisões. Para de ridicularizar ele na frente das pessoas. Para de querer, de ser opiniuda, de querer só a sua opinião que vale. Deixa ele ser sacerdote.
Deixa ele exercer o ministério natural do homem aqui na terra. Homem, submissão da mulher não é ela ser calar a boca para tudo que você fala, não. Submissão é estar debaixo de uma missão. Se você não tem uma missão, um propósito, não culpe a sua mulher para não seguir você. Se você tem um propósito, uma missão, ela vai seguir sua missão. Isso é submissão. Estar debaixo de uma missão. E todo mundo que vê uma missão que vale a pena tem prazer em estar debaixo dessa missão. Deixa ele ser sacerdote para ver o que dá, irmã. Quem sabe dá certo. É só conferir, né? Bom, Jesus nunca disse que seria fácil, só disse que tudo seria possível ao que crê. Não, vou ter que repetir. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele só disse assim, tudo é possível ao que crê. Ele não disse que você não teria aflições, ele não é falsário, ele disse, você vai ter muitas aflições. Eu comecei a andar com Jesus, agora é só problema. Vai ter, só que imagina esses problemas sem ele. Ele é socorro presente no momento da angústia. Ei, gente, vocês irmãos que nos visitam a primeira vez, não assusta não que esse povo é cheio de fé, eles ficam se coçando para dar um glória a Deus, aleluia, você entendeu? Vou dar uma adiantada aqui, tá? Aqui, ó. A forma como você enxerga determina onde você chega. A sua atitude determina a sua altitude. E aí, onde alguns veem dificuldades, outros veem oportunidades. Porque o murmurador sempre vai achar uma dificuldade no meio da oportunidade. Mas quem tem mentalidade de governo, vê oportunidade no meio da dificuldade. Tá dando para entender? Enquanto alguns choram na guerra, outros estão vendendo lenço. Enquanto alguns reclamam do sapato furado, outros agradecem porque tem pés. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Reclamando de pia cheia de panela suja. Não, agradece porque estava cheio de comida. Mas vai lavar, viu, irmão? Irmão, ajuda também. Por que eu tenho que lavar? Você sujou, quem suja pode lavar, ué. Quem pode sujar pode lavar. Quer crescer? Quer prosperar? Quer vencer? Quer governar? A pergunta é, você anda com quem? Essa era para você refletir um pouco. Pergunta para o seu irmão, você está andando com quem? Agora fala com ele assim, anda comigo, vai dar certo. Sabe por quê? Josué anda com Caleb. Deus não vai te levar a uma conexão, a um novo nível, se não for conectado a uma pessoa. Ou a pessoa certa. Lembra que eu falei? Ambientes e conexões. Tudo na vida são ambientes e conexões. Ambientes e conexões. Então, para de se conectar com os 10 espias, profetas da desmotivação. E começa a andar agora com Josué. Começa a andar com Caleb. Com gente que crê naquilo que Deus disse e prometeu e que vai se cumprir. O que é um CEO? É o cara da empresa. Ele é o cabeça da empresa. O Jack Welch foi, acho que um dos fundadores da General Electric. Depois que ele deixou de ser o CEO da General Electric, a General Electric continuou pagando todas as despesas para ele, jatinho particular. Tudo que ele precisava, ele não tirava um tostão do bolso. Tão bom CEO que ele foi. Sabe qual é a maior empresa que você pode ser CEO hoje no mundo? Alguém quer chutar um nome aí? A maior empresa que você pode ser CEO hoje é a sua vida. O CEO tem que demitir as pessoas certas e contratar as certas. O problema é que tem gente que quer governar, fica contratando gente que não vale nada para andar com ele. Contratando gente que não tem nada a oferecer, gente que só te desanima, gente que te leva para o buraco. Está na hora de demitir essas pessoas da sua vida. Ou aonde você acha que essa empresa chamada sua vida vai parar?
Os vencedores vão entrar na terra prometida e vão comer uva. Vão comer a uva do cacho gigante. Ah, ó, unção dos comedores de uva. Ei, aqueles que conquistam, aqueles que governam. A glória de Deus desceu e falou assim: ninguém põe a mão em Josué e Caleb. Porque se eles têm mentalidade de governo, o inimigo pode ter olho, mas não vai ver. Pode ter mão, mas não vai tocar. Pode ter pé, mas não alcança. Porque eu não deixo ninguém tocar em quem crê em promessa e tem mentalidade de governo. Pode adorar o Senhor. Eu encerro com uma frase famosa de Jesus: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele é aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, Ele faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. E Deus já tem o caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga: Deus já tem, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas, e Ele faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. o seu Deus governa de eternidade a eternidade. E os serafins, dia e noite, tampando os seus olhos e os seus pés, com 6 asas, 2 estão livres, 2 tampando os olhos e os pés, continuamente dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a sua glória se estende sobre toda a terra. Ela está sobre essa igreja, ela está sobre a sua casa. Ele diz que santo é o Senhor dos exércitos. Os exércitos celestiais estão à disposição dos santos. Você não vai ser vítima de feitiçaria, vítima do mal. Você vai governar e é escoltado dia e noite por anjos do Senhor. Mude sua mentalidade e você vai continuar de vitória em vitória e de batalha em batalha, vencendo. No final a guerra já está ganha, já está prometida. O milagre vai chegar, a resposta está vindo, o ano extraordinário está à sua disposição. A prateleira de bênção, de milagre está lá à disposição. Peça que o anjo vai trazer. Deus abre porta. O favor de Deus está sobre a vida daqueles que são gratos. O favor não vem atrás, o favor não está do lado, o favor vai na frente, rompendo barreiras, quebrando cadeias, arrebentando as correntes, e vem abrindo o caminho onde não havia caminho, porta onde não havia porta, e fechando as portas para o inimigo. Deus está levantando um povo forte nesse lugar, um povo que vai governar através da palavra e da unção do Espírito Santo. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.